Boa noite, faltando 1 minuto para 21 horas para nossa live ao vivo. Vamos aguardar. Deixa eu ir ajustando aqui o PowerPoint. Oi, Ju, boa noite, seja bem-vinda. 9 horas em ponto a gente começa, tá? 1 minutinho. Que bom, que saudade. Que bom que você apareceu. De vez em quando vem visitar a gente. Oi, Ana, boa noite. Sejam bem-vindas. Daqui a menos de 1 minutinho a gente está começando. Beijo, Ju. Depois você assiste lá no IGTV inteira, tá bom? Vamos lá. 9 horas, então hoje a gente vai continuar a temática do Dia dos Namorados, do mês dos namorados, né? E o livro de hoje é o livro do nosso querido psicólogo, psicoterapeuta Walter Rizzo. A gente já falou sobre ele em outras lives com outra temática, mas hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, ó. O que toda mulher deve saber sobre os homens. Então a gente vai tentar interagir aqui, vocês, né, fiquem à disposição para a gente estar trazendo as experiências de vocês, as perguntas, e eu vou estar, na medida do possível, tentando respondê-las. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Mas a gente vai hoje ter uma perspectiva, então, falar um pouquinho dessa visão masculina. Então, a gente vai tentar entrar aí esse processo do relacionamento e da visão do homem. E o Walter Rizzo, ele é muito bom nisso, como a gente já falou na outra live sobre ele, porque todo o livro dele, pelo menos os que eu li até agora, ele traz toda uma contextualização histórica. Então, ele sempre está explicando o nosso comportamento, a nossa psicologia, o nosso temperamento, embasado em todo um contexto histórico. Então, ele explica lá o processo dos nossos antepassados, o nosso lado mais bicho, até a gente chegar nesse processo evolutivo que é a vida que a gente tem hoje, tá? E junto com isso, toda a experiência de atendimento, de acho que mais de 40 anos, né, de atendimento clínico que ele tem, principalmente, né, direcionando ultimamente aí para essa área de relacionamentos, atendendo muitos casais, esposas, maridos e até filhos, mais ultimamente, vamos dizer assim, tá? Mas a ideia aqui, como sempre, a gente vai usar a metodologia do livro, seguir a sequência dos assuntos do livro, tá? Mas estando aberto o tempo todo para vocês. Boa noite, Rê, seja bem-vinda. O tempo todo aberto para vocês estarem interagindo, traz aqui no chat, se quiser entrar ao vivo, pede ali no maisinho, né, na câmera, entra comigo ao vivo, sem problema. A ideia é a gente estar aprofundando o nosso autoconhecimento, as nossas pesquisas, entendendo como que a gente funciona, algumas formas aí da gente se manifestar ou reagir a alguns contextos, e o objetivo é que a gente consiga sempre nos melhorar, nos qualificar, melhorar a nossa qualidade de vida para a gente impactar positivamente a vida das pessoas que convivem com a gente, às vezes até daquelas pessoas que a gente nem sabe que estamos servindo de exemplo por algum contexto, porque é amiga da amiga, porque o primo falou, porque o colega de trabalho ouviu dizer. Então é importante a gente ter sempre essa vontade, essa intenção de melhorar a nossa qualidade de vida, se melhorando, se transformando numa pessoa melhor, vivendo melhor e fazendo melhor para as pessoas e para todos que convivem ao nosso redor. As pessoas e ambientes, né? Não só as pessoas, mas também os locais onde a gente está, às vezes com pet, planta, enfim, tá? Qualquer que seja a nossa manifestação, que a gente viva melhor e mais feliz, tá bom? Então, começando aqui o livro
que toda mulher deveria saber sobre os homens, né? Então eu vou trazer aqui alguns insights, algumas pinceladas da introdução para a gente esquentando as turbinas e para a gente começando a pensar um pouco sob a ótica do masculino, tá? A verdadeira revolução do homem, mais que política, ela é psicológica e afetiva. É a conquista da liberdade interior e o desprendimento dos antigos sinais fictícios de segurança. A nova masculinidade não quer ficar presa na herança selvagem e simiesca que a cultura tanto aplaude e festeja. Ele está falando desde aquele passado, tentando trazer toda a contextualização histórica do homem, né, do machão lá. Um novo homem está nascendo, levando implicitamente uma singela mensagem de amor que devemos aprender a decifrar. E é bem interessante porque esse livro ele não é tão novo assim, ele é de 98. E aí a gente começa a entender, todas as vezes eu leio e releio esse livro e ele está sempre atual. Porque essa transformação da nova masculinidade, da nova forma do homem se manifestar, junto com toda a mudança da cultura da nossa sociedade, ela leva um tempo. Então não é coisa que em 1 ano, 5 anos, a gente vai conseguir vislumbrar uma condição ideal e logo alcançar. Exige uma mudança cultural, exige uma mudança de sociedade e exige uma mudança histórica. Então a gente não está falando de 5 anos, de 10 anos, a gente está falando aí, às vezes, de centenários, né? Centenas de anos, milênios talvez. Boa noite, pessoal que está chegando agora, Fabi, a Lu, a Sandra Carvalho. Boa noite, Margarete, sejam todos bem-vindos, tá? Então, o que a gente começa aí esquentando esse assunto sobre os homens? Os homens, eles não são tão fortes quanto a cultura quer ou está acostumada a mostrar. Mas a gente tem sim uma imagem distorcida da masculinidade, que normalmente traz mais desvantagens do que benefícios, principalmente pela visão e pensando no próprio homem, tá? Porque já existe um padrão de comportamento esperado social do homem, cultural até, né? E às vezes há uma distorção cognitiva, há uma distorção sensitiva, há uma distorção da própria manifestação masculina. Então, a maioria dos homens sente medo, não suporta a solidão, fica agoniado com a ideia do fracasso e não tem vontade de ser apenas vistos pelos músculos, pelo corpão, pelo macho alfa, né? E aí, a questão que o Walter Rizzo traz no livro é: de que sexo forte estamos falando? Se há toda essa necessidade. Então, desde a antiguidade, existe um princípio que vem até os dias atuais, que o homem, para ele ser reconhecido como tal, ele tem que sofrer, ele tem que guerrear, ele tem que suportar, ele tem que ser o forte, ele não pode chorar. Não sei se vocês, conforme eu vou trazendo algumas dessas questões, vocês vão lembrando de exemplos que vocês vivenciaram, às vezes, com o próprio namorado, marido, irmão, pai, filho, amigo, conhecido. Então, é natural que, conforme a gente vai falando, alguns exemplos vão vindo à nossa cabeça. Inclusive, às vezes, de relacionamentos que a gente tem ou teve. E é importante que venham esses exemplos para a gente ampliar o universo da nossa compreensão e fazer diferente, seja dentro do próprio relacionamento ou para os relacionamentos futuros, ou até enquanto apoio, né, a esse homem que está convivendo com a gente por algum motivo. Às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um primo, às vezes é um amigo, às vezes é um namorado, às vezes é um irmão, às vezes até é o pai, entende? Então a gente tem aí essa questão da força física ainda como requisito de masculinidade, né? Então o físico conta muito, representa muito para a condição do macho, né? Do homem macho. Mas uma coisa é a gente cuidar do corpo e da saúde, e outra coisa é fazer com que a nossa autoaceitação dependa exclusivamente das medidas corporais. E aí a gente começa com algumas incoerências que a gente vai trazer aí ao longo do livro. Walter Rizzo explora muito e bem, tá?
Aí aqui um parafraseamento, né, do livro. Para sermos homens, basta deixarmos transparecer o que somos de verdade, sem tentar vender uma ideia distorcida do essencialmente masculino. E aí a gente pergunta de novo, o que é esse essencialmente masculino? Né? O que é? Quem é? Qual o sexo forte que a gente está falando? Homem não tem direito de ter sentimentos, de ter emoções. E quantas vezes nós, mulheres, cobramos mais sensibilidade do homem e a hora que ele se sensibiliza, a gente rechaça. Então pensa também na crise, né? Que deve ser aí esse processo de convivência e de revisão de conceitos, de condutas que a gente está fazendo ao longo de toda essa história, tá? Então, o Walter traz no livro, ele começa falando do processo da desmistificação do herói. Então, essa roupagem, esse mito, né, do homem guerreiro, do homem que luta para sobreviver, né, que é o macho alfa ali, que é o provedor. Então, a gente começa com uma desconstrução desse processo histórico, vamos dizer assim. De uma maneira ou de outra, o peso da figura heróica está presente na cultura. Então, isso é o que ele traz, ele reforça da introdução até mais ou menos a metade do livro e depois fala até no finalzinho, tá? Mas o que a gente vai fazer agora? Então, a gente vai tentar ter esse outro olhar, desmistificar o herói e tentar entender como que essa roupagem foi construída, tá? Então, a morfologia das grandes façanhas, desde esse processo histórico, contém risco. E a questão do espírito de aventura, da autodeterminação, a valentia sem limites, mostrar os poderes, as habilidades deslumbrantes, o desprendimento da própria vida, matar ou morrer, defender os reinados, lutar até a morte. Então, são algumas situações que vêm aí desse histórico, desse passado. Os heróis, por sua vez, essa figura do herói, ela está dissociada do fracasso. Então, quem vence, quem é herói, quem é o todo-poderoso, ele desconhece o fracasso, né? E normalmente nos próprios filmes, nas histórias, nos romances, nas novelas, os heróis são sempre lá, tá sempre na figura patriarcal, na figura do homem, do macho, que é lá o protetor, vamos dizer assim, né? E aí o Walter traz no livro algumas vantagens dessa desmistificação do herói, então dessa conduta do anti-herói, né? De querer ser anti-herói. Então, algumas vantagens. Primeiro, não precisa iniciar nenhuma busca. Então, não é sempre a iniciativa masculina, sempre a iniciativa do homem, ou ele que tem que tomar a primeira atitude. Não há provas a vencer. E não há retorno triunfante. Então não está numa constante guerra, numa constante batalha onde alguma coisa tem um troféu, tem que ser conquistado, seja ele em que âmbito da vida for. O anti-herói também não anseia o perigo para se colocar à prova, né? Então não tá sempre se colocando em risco, quando necessário sim, mas nem sempre. Então só para mostrar que é herói, ou que é o homem, ou que é o machão, porque ele não precisa mais essa questão aí, essa condição de ter que ficar provando alguma coisa para alguém, tá? O anti-herói não tem a intenção de ser santo, redentor, imperador, nem dono de reino algum. Então, a ideia é que esse homem, esse anti-herói, essa nova masculinidade, faça com que o homem possa se manifestar de acordo com a sua vontade e o contexto adequado daquele momento. Então, ele pode abraçar em silêncio, dormir com calma, amar intensamente e até ser resgatado, quem sabe, por alguma heroína, uma valente ou até uma atrevida, né? Então, o Walter Rizzo, conforme ele vai trazendo esses traços de comportamento e temperamento, ele vai trazendo alguns exemplos também, algumas vivências com os próprios pacientes, com os atendimentos que ele faz, e aí vai trazendo toda essa condição, né, da expectativa do homem, mas principalmente a expectativa do homem em relação à expectativa da mulher, o que a mulher espera do homem, tá? Queiram ou não, por trás de toda empreitada masculina,
seja ela econômica, esportiva, intelectual, ao sentido épico, tentando se concretizar. Então, todo esse passado, toda essa força histórica, ela está subtendida, está subjacente a essa manifestação masculina. Muitas vezes buscando realizar algumas façanhas, atender essas demandas, essas expectativas e às vezes até essa questão de bater recorde, do reinado e tudo mais. Então, a liberação masculina quer libertar a mente e liberar o anti-herói. Então, a ideia é que essa nova masculinidade venha nesse desenvolvimento para liberar o anti-herói. Viver o homem real, que é o homem que escapa, que tropeça, que cai, que insiste, que volta a cair, que segue em frente, que se levanta, que dá a volta por cima, o que vive e que persiste, assim como as mulheres, embora muitas vezes não saiba o que fazer. Então, o homem poder se encontrar muitas vezes naquela condição onde ele não sabe o que fazer, onde ele tem medo, onde ele tem receio, onde ele não quer agir, ele prefere esperar, enfim, vários outros contextos, tá? E aí o livro traz pra gente as 3 fraquezas psicológicas masculinas. Então, os 3 grandes medos básicos, que geralmente esses medos eles estão encobertos pelo ego masculino, tá? Então, são 3 grandes medos. Primeiro, o medo do medo, a gente vai falar cada um deles. Segundo, o medo de estar afetivamente sozinho, então o medo de ficar sozinho, da solidão. E terceiro, o medo do fracasso. Tá? Vamos falar, dar uma passagem por cada um desses medos. O medo do medo. Então, o homem medroso, ele não é bem visto em parte alguma. Muitas vezes, se não a maioria, ele é considerado covarde, né? Ele é segregado e seriamente questionado. Às vezes, se o homem chega a demonstrar o medo, ele chega a ser rechaçado, dependendo do lugar onde está, né? Então, o Walter traz um exemplo ali no livro. Se o homem saltasse sobre uma mesa, pálido, trêmulo e gritando diante um diminuto rato que corre ao redor dele, perderia não apenas a namorada, mas o próprio sobrenome. E aí ele traz o exemplo, né, de um casal que estava lá no jantar, numa noite romântica, e de repente o homem deu lá um piti, porque tinha um bicho lá no circunstâncias. Então, assim, quem já vivenciou por uma cena, se não igual, similar, ou que a gente pode fazer uma analogia com essa questão? O Walter Rizzo traz no livro também uma história de um senhor lá que ele tinha toda a fama, né, de garanhão e tal, e o porteiro acabava sempre tendo ele como exemplo, esse rapaz, e aí uma vez esse cara chegou no apartamento dele, tinha um morcego dentro do apartamento. E aí o cara ficou desesperado, apavorado, desceu, chamou o porteiro teve que salvar o cara e foi assim, a maior decepção da vida de um porteiro. Por quê? Porque ele teve que salvar o exemplo de masculinidade que ele tinha na cabeça dele. Então são esse tipo de situações banais, parece até ridícula, né, se a gente for parar para pensar, mas que acontecem e que os homens têm que ter o direito de ter medo de barata, de bicho, de bandido, do que for. Não é tudo que acontece que o homem tem que ir lá enfrentar e ser, né, o fortão ou ter toda essa questão. Até porque tem aquela questão do medo. O medo é um sentimento, uma resposta natural e inevitável em situações de perigo. Então, toda situação de perigo, ela tende a gerar um medo. Às vezes maior, às vezes menor, mais excessivo ou menos excessivo, mas é uma reação orgânica, biológica, natural nossa, né? E por que, então, a pergunta que a gente traz é por que aos homens é proibido essa reação? É proibido essa manifestação natural, já que é, de fato, natural no sentido da nossa natureza, né? Então, não deve ser uma virtude a ser exaltada, essa questão do medo, mas uma característica irremediável com a qual é preciso aprender a conviver. Óbvio, aí a gente fala assim, ó, a hora que você está lendo, você fala, óbvio, mas o homem não pode ser um banana. Olha como a gente está condicionado e fazendo o reforço dessa própria questão.
da condição de que o homem não pode ter medo, não pode errar, tem que ser o herói, tem que resolver todos os problemas, tem que ser tudo sobre todos. Então a gente até, não sei vocês, mas eu muitas vezes até penso assim, né? Nesse momento, falo assim, mas tá bom, se tiver um morcego dentro de casa, eu vou gritar para quem? Óbvio que meu marido vai ter que vir resolver, né? Ou o porteiro, ou se na ausência do marido. Então, é um processo quase que instantâneo, quase que natural. Mas e se não tiver ninguém, como é que você resolve a situação? Vale a pena a gente pensar, né? E até se precaver. Então vamos falar agora do segundo medo, tá? O segundo medo é o medo de estar afetivamente sozinho. Embora a maioria deles não assuma e não reconheça esse medo, mas a privação afetiva na vida de um homem, ela é sim devastadora. E muitas vezes é responsável direta pelos tipos de medo, inclusive pela insegurança e até pelo processo depressivo, até desenvolver depressão, tá? Então, o homem, a gente falou na live da primeira live, né? O que os homens dizem, o que as mulheres ouvem, a gente falou um pouquinho sobre isso, que é a questão do homem não ter tanta facilidade assim na comunicação, nos amigos, de se abrir para os amigos e tal. A mulher já faz isso com um pouco mais natural, né? Um pouco mais de facilidade. Então o homem, ele dificilmente vai se abrir, vai lá chorar as pitangas, vamos dizer assim, para um amigo, porque ele tá carente, porque ele tá sozinho. Até porque se ele fizer isso, ele vai ser zoado, né? Os amigos vão tirar sarro, vão falar alguma coisa nesse sentido de que o cara tá ali demonstrando esse medo ou essa falta que o próprio afeto, a afetividade faz na vida dele. Então os homens não têm essa tendência, não têm essa cultura, essa educação e não se mostram dessa forma. Mas isso acontece, tá? Então eles têm normalmente esse medo de estar sozinho, ele está diretamente ligado aos próprios medos, outros medos dos homens, ao processo de insegurança. É muito fácil a gente perceber, visualizar isso com os nossos conhecidos, quando a gente conhece um pouco mais, convive um pouco mais, e principalmente o processo, o Walter Rizzo, ele foca bastante no processo de depressão, e eu gostaria até de ampliar, inclusive no desenvolvimento de outras doenças, não só doenças somáticas, mas doenças sociais também, às vezes de isolamento, alguma coisa nesse sentido, tá? Além do sexo, o homem necessita de uma companhia, de apoio e de ânimo. Na verdade, isso é uma natureza humana e o homem não está fora dela, tá? Sem apoio afetivo, o homem não consegue viver. Ele não é capaz de saltar para um vazio lá no meio do nada, perder as suas principais fontes de afeto, segurança, prazer e convivência. E por isso, muitas vezes, é a dificuldade do homem se posicionar em casos mais críticos, por exemplo, diante de um processo de separação, de divórcio, ou de um posicionamento mais firme com o filho, com a filha, e aí, né, com a própria família, às vezes intromissão de pai, de mãe, de vó, da irmã, do vizinho. Então, o homem tem essa dificuldade. Está diretamente ligado, relacionado a esse medo de perder o afeto, de se sentir menos querido, vamos dizer assim, né? E aí vamos para o terceiro medo, que é o medo do fracasso. Querer triunfar a todo custo e sob qualquer circunstância gera no homem características verdadeiramente obsessivas, ou seja, faz com que todo esse ranço, esse histórico, esse estigma cultural e histórico desde a antiguidade seja reforçado. Porque para mudar, alguém vai ter que bancar. Existem já, né? Nós já estamos aí há uma década que os homens estão se posicionando, inclusive estão tendo essas reações mais sensíveis, essas demonstrações de afeto mais explícitas, não só com as mulheres, com a família, mas inclusive entre eles, desenvolvendo laços de amizade verdadeira, né, em relacionamentos de amigos, né, homem com homem, que antigamente não era tão comum como a gente já vê hoje. Então hoje já é mais comum a gente ver os homens se cumprimentando, dando beijinho no rosto, já é comum a gente ver homem
tomando café, conversando, muitas vezes relacionado a trabalho, mas já está começando a desenvolver ali esse processo do afeto em si, né, relacionado aí à afetividade, independente se seja com o sexo oposto ou com os seus amigos mesmo, né, o mesmo sexo. Os homens não sabem perder. Culturalmente, a essência masculina é medida pelos padrões das próprias conquistas. E isso interfere nesse medo do fracasso. Porque se o homem não sabe perder, se ele quer tá sempre no topo, tem esse processo, né, da conquista, do poder o tempo todo, o que acontece quando o homem não conquista? Aí começa a vir essa sensação do fracasso, de menos-valia, mexe na autoestima. Então tem todo esse processo histórico, tá? Vale a pena a gente lembrar que esse reforço não é do nosso marido, não é do nosso pai, não é da família. É um processo, é um reforço histórico, que a gente está falando aí lá da antiguidade, milênios atrás, tá? A ambição muitas vezes mata o homem. Ganância e vício no trabalho. Então, para ter prestígio e poder, ele desenvolve essa ganância, essa sede de conquista, e aí pode se tornar um workaholic, né? Vício no trabalho, tudo é o trabalho, porque o trabalho demonstra, traz essa questão do prestígio, do poder e também a questão da recompensa financeira, das conquistas de cargos, de melhores, de promoções, né? Melhores funções. Então, dentre outras recompensas, o homem acaba tendo esse processo de ambição. E muitas vezes, sim, essa ambição pode matar o homem literalmente, ou porque ele tem um infarto prematuro, ou porque ele tem um processo que a hora que acontece um fracasso entra ali, o Walter até traz no livro alguns contextos até de suicídio, enfim, o homem não sabe lidar com isso, ele não foi preparado para isso, tá? Então a ideia é que a gente consiga aí desestigmatizar esse processo todo e rever, ressignificar toda essa questão. Dentro desse medo do fracasso, a gente traz também duas condições que estão ainda muito enraizadas, até com os ditados que a gente vai trazer aqui, né, em relação ao homem. Muitas vezes ele é ensinado, e a gente também, que você vale aquilo que tem. Hoje em dia, isso tem, às vezes, trazido consequências bem sérias, né? Bem críticas na vida social, não só dos homens, tá? Mas a hora que você fala, você vale aquilo que você tem, é a mesma coisa que a gente está dizendo que não importa quem você é. Não importa os seus sentimentos, não importa o que você quer. Se você tem, você passa a ter o direito também de se manifestar, de tomar decisão. Se não há posse, se não é o ter, aí você acaba perdendo essa autonomia ou essa vontade aí de ter esse posicionamento. Então, o dinheiro gerando acesso a inúmeros reconhecimentos e favores, né? Muitas vezes a pessoa, ela tem um amigo, tem uma benesse ali em função do cargo que ela ocupa, que ele ocupa, das posses, do carro que ele anda, enfim, em algumas situações nesse contexto. Você pode tudo. É o mesmo que dizer, mate-se tentando, ou então você não tem o direito de errar. A hora que o homem entra nesse processo de que ele pode tudo, que ele é o todo-poderoso, que ele é o herói, que ele é não sei o quê, então ele não pode errar. E a hora que ele não pode errar, ele não desenvolve o processo, né? O Walter traz aqui como a arte de saber perder. Ele não quer ser apenas o melhor, ele quer ser tudo, porque é isso que ele foi ensinado. E aí é muito difícil de viver em paz, pedir ajuda, reconhecer os próprios erros, né? Enfrentar as dificuldades com mais honestidade, jogar limpo. Às vezes tem até o processo de esconder as coisas da própria mulher ou da família. Às vezes existe muito filme, muita novela, né, onde o homem
perde lá o posto de trabalho, foi mandado embora e ele fica um tempo ali que ele não consegue expor essa situação para a família porque isso desonraria a ele, entende? Então é mais ou menos nesse sentido. E o direito de sentir medo, de fracassar, de cometer erros, de não saber o que fazer, de não fazer nada, de pedir ajuda, não afasta o homem da masculinidade, pelo contrário, aproxima o lado humano do homem de todos nós, né? A todos nós. Então eles têm esse direito. E nós, mulheres, no caso, e filhos, e mães, e esposas, né, e parceiras de trabalho, precisamos trazer essa leveza para essa nova era, esse novo momento da masculinidade do homem. O homem tem uma força particular a qual não pode nem deve fugir. Ele tem um papel ali que ele, né, pode e deveria cumprir, mas não quer dizer que isso sugestiona a ausência de dor, a ausência de sofrimento ou desconhecimento. Então ele não é obrigado a saber tudo, ele não é obrigado a resolver todos os nossos problemas. Pelo contrário, o ideal, principalmente falando de relacionamento, já que a gente está aí com esse mês comemorando, né, o Dia dos Namorados, o mês dos namorados, o mês do relacionamento, o ideal para o relacionamento é que se construam essas condições em conjunto, né, o homem com a mulher. E aí os homens sabem e são capazes de amar. A gente está ali na metade do livro, mais ou menos, tá? Então a troca afetiva masculina, ela tá cheia de interferência. Ela tem todo esse condicionamento, todo esse peso do passado, mas também tem ali um novo momento, uma nova forma que está sendo permitido ao próprio homem, ao próprio posicionamento dele, a vontade dele de se manifestar. Então, os três conflitos afetivos que desequilibram ou que caracterizam ali a vida amorosa masculina, né, e que muitas vezes eles têm que tentar resolver, são três conflitos, tá? Primeiro, desequilíbrio interior entre sentimentos positivo e negativo. Então, o homem tem mais dificuldade em lidar com essa inconstância. Se ele está bem no trabalho, é difícil para ele, que é um sentimento positivo, é difícil para ele estar mal em casa, entende? Então, se ele não, é difícil brigar, ter uma DR ou ter uma decisão crítica para tomar ali dentro de casa. Então, esse tipo de desequilíbrio é conflitante para o homem. A oposição afetiva que mantém com o sexo oposto. Então, essa luta, essa briga constante com as mulheres desgasta também. É um conflito que muitas vezes atrapalha o próprio relacionamento masculino com as outras mulheres, com a parceira dele e às vezes até com os amigos, porque fica naquela, como se você estivesse competindo o tempo todo, sabe? E isso desgasta qualquer tipo de relacionamento, na verdade. E o terceiro conflito do homem é muitas vezes a dificuldade de entrega aos filhos. Então, esse desenvolvimento que a gente já está vendo na sociedade, do homem cuidar do filho, conversar, ensinar as coisas, levar para a escola, fazer comida e tal, num passado não muito distante isso não acontecia, não era possível, a gente não via os pais cuidando dos filhos. O pai era o provedor, a função dele era trazer recursos para dentro de casa, não deixar faltar nada, mas não era ele que tinha essa manifestação de afeto, que trocava, que conversava, que ensinava muitas vezes os filhos. E esse ainda é, até hoje, um conflito masculino, tá? Então, esse conflito emocional primitivo, esse desequilíbrio aí entre o positivo e o negativo, o homem aprende desde criança a ampliar esse processo da oposição agressiva e destrutiva e a suprimir a aproximação carinhosa e construtiva. Então, para a gente construir esse anti-herói, para a gente desmistificar esse processo masculino, a gente precisa começar a ensinar desde cedo, né, desde criança, os homens a não quererem só guerrear, a poderem chorar, né, a poderem se manifestar, entende? Então, assim, a gente até hoje escuta, às vezes, o pai falando, o homem não chora, engole o choro e tal. Não é para virar uma criança birrenta, dando piti no meio da rua, não é isso. Mas é ter a liberdade, a criança poder se manifestar independente do gênero que ela tem.
Outra coisa, se a gente continuar dando para as crianças arminha de brinquedo, jogos de guerra o tempo todo, vai ser difícil a gente querer exigir desse menino, dessa criança, um adulto mais sensitivo, mais afetivo, né? Porque a gente está ali quase que educando, criando o menino, né? A criança masculina para desenvolver esse processo todo que vem lá do nosso passado. Então a gente precisa começar a pensar mais, pensar melhor nessas brincadeiras que inicialmente parecem que são bobas, né, que não interferem, mas estão interferindo diretamente na educação e na criação dessa criança. A Fátima colocou ali pra gente. Eu penso que o homem é muito mais sensível do que eles querem aparentar. Eu concordo com você, Fátima. E quanto mais eu estudo, mais eu confirmo esse nosso pensamento, tá? Os homens são sensíveis, mas eles ainda não têm liberdade para demonstrarem esse nível de sensibilidade ou essa relação mais afetiva, tá? E disso que a gente está falando desde o início da live. Historicamente, a sociedade exige isso dele. E o quanto que a gente também exige, faz esse reforço negativo, no caso, com as nossas expectativas. A hora que a gente quer que o homem, a gente reforça nele, né, a cobrança desse comportamento, entende? Nem todos querem grande parte, eu penso. Eu acho que sim. Mas, enfim, né? Eu acho que é bem isso que a gente está aqui falando. Eu vi aí que o pessoal foi entrando. Boa noite a todos. Tem homens assistindo. O livro, inclusive, o Walter fala, não é só para as mulheres, é para os homens também, porque é preciso que a gente amplie esse processo aí de compreensão do nosso histórico, do nosso passado, das nossas expectativas e dessa relação que a gente tem e que muitas vezes nós mulheres cobramos do homem, né? Que essa manifestação se mantenha assim, tá? E a gente precisa estar aberta a fazer diferente. Então, esse próprio conflito afetivo com o feminino, muitas vezes ele é reforçado por nós mesmas, pelas próprias mulheres. Então, às vezes a gente cobra, fala que o homem não é homem de verdade, se o homem é apegado, ou é o filhinho da mamãe, ou se não sabe cozinhar, ou tem que saber cozinhar, entende? São alguns critérios, alguns paradoxos que às vezes a gente exige muito do homem e muitas vezes ele não tem referência, ele não aprendeu, ele não foi ensinado, ou ele foi mimado mesmo, então ele não sabe como cuidar de uma casa. E aí a gente tem que construir isso junto, tem que aprender, entendeu? Tem que ajudar, né, a desmamar, vamos dizer assim, se for o caso. Se a gente acha, né, que vale a pena, quer desenvolver esse processo todo, entendeu? Então a gente precisa ajudar enquanto parceira, enquanto mãe, enquanto irmã, enquanto colega de trabalho, enquanto colega de faculdade, nós precisamos dar mais leveza a esse universo masculino para que os homens possam sim se manifestar de modo como eles realmente são, né? Muitas vezes mais sensíveis, mais afetuosos, dentre vários outros sentimentos, várias outras sensações que eles têm, tá? E esse processo da paternidade, né, que é o conflito que precisa ali o homem enfrentar o medo, às vezes até o excesso de responsabilidade, entende? O homem, ele tem esse processo de que ele é o provedor, o gerador, e a preocupação dele é trazer dinheiro para dentro de casa. E muitas vezes, dinheiro não paga muita coisa, entendeu? O dinheiro não paga como é que eu posso dizer? O dinheiro não paga a passagem da filha, vamos dizer assim, pela puberdade da filha, entendeu? Ou mesmo do filho, né, do menino. Então, assim, o dinheiro não paga a sensação ou a filha contar para o pai como é que foi o primeiro beijo, a menstruação, mesmo o menino, entendeu? Poder contar com o pai, contar com a mãe, contar com alguém para dizer que ele está apaixonado, para ele saber o que é aquilo que está dentro dele, que está gerando um alvoroço e que ele não sabe nem nominar. Com quem que ele fala sobre isso? Se ele não tem o hábito de falar com os amigos, não conta com o pai, com a mãe, como é que o homem bota para fora e aprende esse tipo de situação, entendeu?
A Alessandra tá trazendo ali pra gente, ó, da cultura machista, os estudos indicam que os homens sofrem mais problemas cardíacos justamente por não aprender a identificar os seus. Mandou errado, Ali, mas acho que é mais ou menos nessa linha, né? O Walter traz bastante isso mesmo, o processo até depressivo que a gente falou um pouquinho no começo, depois você volta lá e assiste. Então tem esse medo, essa questão do confronto, né? Às vezes até da luta íntima, né? Com ele mesmo, porque tem que aprender a lidar com essas questões, principalmente os sentimentos. É bem isso mesmo, Ali. Então, o Walter traz aqui pra gente, embora possam haver diferenças de forma, homem e mulher pulsam e reagem ao impacto energético do amor. Então, isso a gente tem em comum. E o direito de amar pertence a ambos, né? E tudo o que existe nele. Então, junto com esse direito de amar, vem o medo, vem o sentimento, vem o fracasso, vem a autoestima, vem a demonstração de afeto, vem o medo de demonstrar afeto e se dar mal, vem o medo de demonstrar afeto e se dar bem e não saber como é que fazer com isso, porque está acostumado a se dar mal a vida inteira. Até isso, vocês já pararam para pensar? Mas acontece. E aí a gente entra no universo da sexualidade masculina, que piora ainda todo esse processo em função do próprio reforço social e cultural machista, tá? O desejo irresistível e desenfreado pelas mulheres é uma realidade que afeta todos os homens. Então, isso não é novidade para ninguém, não precisaríamos nem estar falando sobre isso, né? Mas faz parte, está na metodologia, está no assunto do livro e faz parte do nosso assunto. Nós estamos falando de entender melhor o homem e precisamos entender como que funciona esse processo da sexualidade masculina também. Então, o sexo, ele exerce essa fascinação entre os homens, nem sempre consciente, mas já vem desse processo bicho, desse processo histórico, desse processo o procriador, provedor, tá? A maioria dos homens não sabe nem consegue viver sem. Porque aqui a gente está falando de homem, né? O foco é homem, mas as mulheres também. O corpo humano, o corpo bicho precisa, né? Ele está preparado, ele foi desenvolvido com o processo sexual ativo durante a nossa vida. Para os homens, muitas vezes, o processo da sexualidade é caracterizado como um vício ou algo parecido, chegando eles até a ficarem mal-humorados, sem sexo, como se, sabe, eu já ouvi até, tem uma amiga minha que ela fala, ai, minha cabeça começa a doer quando eu começo a ficar muito tempo sem sexo e tal. Então, tem algumas dessas questões somáticas, além das hormonais, que são orgânicos e biológicas também, tá? Mas a nova masculinidade, essa que o Walter traz no livro e que já está em desenvolvimento há mais de uma década, ela quer ressignificar esse processo. Junto com toda essa ressignificância lá do anti-herói, né, do pode tudo, dos medos e de tudo que a gente vem falando. Então, a nova masculinidade quer ressignificar a própria sexualidade masculina. Não quer dizer ficar sem, mas reestruturar, ter um controle mais saudável sobre o sexo. Então, não é o sexo que manda na vida, entende? É a vida que atua com o sexo, né? A cultura ocidental, ela é permissiva diante a sexualidade masculina e, sem sombra de dúvidas, ela é discriminatória em relação à mulher. Haja vista todos os exemplos, se a gente for trazer lá desde o processo da criança, tá? E isso Walter traz muito bem, não só nesse livro, mas todos os livros que eu já li dele, essa didática que ele tem de construir esse processo e da onde vem a nossa manifestação, muitas vezes como adulta, mas existe aí todo um desenvolvimento de um ser humano, né? E muitas vezes, dentro desse processo da sexualidade, os meninos, as crianças, os meninos, eles são incentivados a ser o garanhão, a ser o machinho, né, a mexer no pipi desde cedo e tal. E a menina não, ela tem que ser a beata, tem que ser a santa, tem que ser a casta, né, que vai casar virgem e tal. Então você vê que toda a nossa sociedade, ela vem de uma construção histórica que complica, que dificulta essa nova masculinidade, essa transformação dessa cultura aí para uma nova geração, tá?
Como que a gente faz isso então? É preciso que a gente desenvolva, que a gente fale mais sobre isso, como a gente está fazendo aqui agora e nas nossas rodas de conversa, em outros contextos, com outras pessoas, mas que a gente converse mais sobre esse tipo de assunto e principalmente entre nós, dentro de casa, com o marido, com a mulher, com o filho, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com as irmãs, com os amigos. Então é preciso que haja mais esclarecimento sobre esse assunto. Aí, desde a infância, desde a criança, porque a informação inadequada e distorcida cria essa ambivalência, né? O que o Walter chama de ambivalência ético-biológica. Então, é o pecado versus o prazer. Não pode, a hora que o homem casa, ele tem que ser fiel, ele não pode trair, mas quando é criança, ensina a ser garanhão. É o pegador, o que vai, entendeu? Então, assim, fica um negócio meio incoerente. Então, a gente precisa construir isso e mudar o nosso comportamento de adulto para com as crianças, nossos filhos, sobrinhos, conhecidos, amigos, parentes, filhos dos amigos e também a partir da nossa manifestação enquanto adulto, inclusive, né? É impossível apaixonar-se por uma estrutura óssea e corporal isolada de quem a carrega. O que se ama é a essência do aspecto físico aparente, né? Então, o corpo é uma aparência, só um aspecto físico. E aí o Walter traz, no contexto do amor, a pele acaricia, no sexual somente excita, que é uma realidade, tá? Volto a dizer, a gente não tá aqui fazendo apologia ao sexo, nem para ter, nem para não ter, nem para mais, nem para menos. A gente está querendo enquadrar esse contexto de um modo mais saudável, de uma compreensão do porquê as ações, as decisões, elas são tomadas e vão ser desenvolvidas daqui para frente nos nossos relacionamentos, tá? Para que o homem se apaixone, a maneira de ser da mulher é determinante. E aí a gente volta, né, dentro desse processo do relacionamento. E aí o jeito do homem e da mulher pensar e entender e manifestar as coisas são muito diferentes, tá? Hoje a gente está dando aqui o foco masculino, mas eu já vou dar um spoiler. A semana que vem nós vamos falar desse livro aqui, ó. Homem, Pobre e Mulher Povo, querido Isamitiba. Quem não teve a oportunidade de conhecer, depois dá uma pesquisada, mas a semana que vem a gente volta a falar do homem e mulher, tá? Então a gente abriu o mês, né, falando do homem e mulher, falando dos relacionamentos, e aí hoje a gente está dando esse foco masculino para a gente tentar entender e lidar melhor com esse contexto, e a semana que vem a gente volta a falar dos dois, dessas ambivalências, tá? Mas finalizando aqui, entrando no processo da sexualidade masculina, que peso tem na atração masculina aspectos como personalidade, inteligência, humor, amabilidade e outros atributos físicos? Então, Walter traz essa conscientização da significância para além da forma física, para além da aparência, tá? E é muito importante que nós mulheres entendamos que essa é uma necessidade masculina também. Óbvio que chama atenção é a aparência num primeiro momento, mas depois da aparência, se não tiver conteúdo, não existe relacionamento. Homem nenhum gosta de ficar só com um pedaço de carne na mão. Desculpa a expressão, é assim que o pessoal fala, né? Então, precisa ter ali um conteúdo, precisa ter essa aparência boa ou ruim, bonita ou feia, gorda ou magra, cara redonda ou cara comprida, loira, morena, japonesa, não sei, não interessa qual é a aparência, mas precisa haver um conteúdo, né, que recheie essa aparência, porque só um primeiro contato, só o sexo não segura relacionamento nenhum, e a gente está falando aqui no processo de relacionamento, tá? Se o desejo ficar isolado de qualquer outra afinidade, não haverá relação afetiva, senão sexo em estado puro. Então, o homem entra num relacionamento pelo sexo. Se ele encontra alguma coisa que ele gosta, um conteúdo que agrada, ele chega no amor, diferente da mulher, né? Para a maioria dos homens, uma relação afetiva sem sexo é inconcebível.
Para as mulheres, a relação sem carinho é insustentável e aterradora, também não existe, não é desenvolvida. Então, os problemas surgem quando não há um equilíbrio entre essas necessidades, essa compreensão da expectativa masculina e da expectativa feminina. E o que é o afeto? O afeto, ele é exatamente a porta de entrada que vem para tentar, né, ajustar todos esses conflitos do casal. Então, qual o momento de concessão? Quem vai abrir mão? O que vai ser exposto? Aquela sinceridade, essa conversa, muitas vezes, através do afeto sincero, é que a gente consegue começar a aprofundar aí esse próprio relacionamento aí, né? Essa manifestação, essa troca de afetividade dentro de um relacionamento. Muitos homens inseguros e com problema de autoestima se aproximam do sexual para provarem a si mesmo quanto são homens. Então ainda tem isso. Como eles não podem se manifestar, né, ou não podiam se manifestar abertamente, esse processo afetivo, essa questão do relacionamento, da sinceridade, né, da própria manifestação afetuosa, então o sexo acabava sendo uma válvula de escape para provar que é homem, entende? É o garanhão, é o machão, é o que está sempre com a mulher, é o que não fica sozinho e tal. Ainda tem muitos homens que medem o próprio valor pelo rendimento sexual, tá? Infelizmente a gente ouve em roda de conversa e às vezes vem algumas pessoas em crise porque tá lá nos amigos competindo, né? Quantas por noite e tal, e isso acontece. Infelizmente, hoje em dia, não só para o lado dos homens, mas essa competição existe inclusive entre as mulheres, o que não é tão saudável assim, né? Embora não seja a maioria, é possível sim encontrar homens fiéis, com firme domínio sobre os seus impulsos, desenvolvendo esse processo do autocontrole. Então a gente já vem aí há algum tempo com essa mudança cultural, né, com os homens se posicionando diferente, essa nova masculinidade que o Walter chama no livro. Então esse processo ele já está se sedimentando, tá? Já há mais de uma década que existe esse reposicionamento, que há esse reposicionamento, essa reestruturação, essa ressignificância da conduta masculina de um modo geral, tá? Ah lá, o nosso tempo já está correndo aqui, já estamos acabando, 10 minutos. Mas, para finalizar, eu queria trazer aqui o Manifesto de Liberação Afetiva Masculina, tá? Então, são fatos de repressão emocional a que os homens são submetidos. Em função disso, de tudo isso que a gente falou, é claro que, né, não dá para aprofundar, uma hora só de live é pouco, o livro é muito rico, traz muitos exemplos e a gente vai lembrando das nossas experiências, né, as situações que a gente já passou, mas em função dessa repressão emocional a que os homens estão submetidos, da franca oposição dos valores pouco humanistas que eles foram educados, que vem aí nesse processo cultural desde a antiguidade, pelo repúdio total nessa estrutura patriarcal que muitos ainda são obrigados a seguir, os homens vêm reivindicar a liberdade emocional através deste manifesto, tá? Então esse manifesto tá no livro, quem viu o feed eu coloquei na contracapa, mas ele tá completo ali no finalzinho do livro e ele tá composto por 13 itens que a gente vai falar agora. Então todo homem tem direito a 1. Sentir medo. 2. Ser fraco e pedir ajuda quando julgar necessário. 3. Ser inútil, cometer erros e não saber o que fazer. Gente, olha só a seriedade disso que a gente está falando. São situações que a gente começa a lembrar de coisas que parecem banalidades, que parecem até piada. Mas olha como é sério, como os homens sofrem por não se sentirem no direito de se manifestarem dessa forma, tá? 4. Então, estamos lá além do manifesto. Todo homem tem direito a 4. Fracassar economicamente, ser pobre, experimentar o ócio, mesmo que momentâneo, mesmo que pontual, mesmo que temporário. 5. Viver em paz, recusar a agressão, a guerra e todo tipo de violência. Ele não vai ser chamado de banana, de mariquinha, de não sei o que, se ele não partir para briga, se ele não for lá
induzido desde a criança lá no colégio a brigar no recreio, né? Hoje em dia acho que não chama mais recreio, deve ter outro nome, intervalo, talvez, não sei. Todo homem tem direito a 6. Se emocionar e expressar sentimentos positivos. Então, essa demonstração, né, de afeto, de sentimentos positivos, de bom humor, de alegria, isso é possível, não precisa estar sempre carrancudo, ser o machão da história. 7. Passar mais tempo em família e participar da criação dos filhos. Então não é só o provedor, tá o tempo todo trabalhando, ele pode estar tomando decisão junto com a esposa, fazer mercado junto, hashtag fica a dica, ir no mercado junto com a esposa e tal. Então são situações, né, participar da criação dos filhos, isso que eu falei, a filha poder chegar e falar que está apaixonado, ou que, sei lá, foi mal na prova, ou que foi pego de surpresa, não sabia o que fazer em determinada circunstância. Então ter esse contato mais afetuoso e mais sincero até, né, com as pessoas que você mais ama, provavelmente, né? 8. Todo homem tem direito a se comunicar afetivamente com outros homens. Então, essa demonstração de afeto entre eles, né, desenvolvendo o processo de amizade mais profundo, assim como nós mulheres temos as nossas melhores amigas, a gente chora as pitangas, a gente desabafa, o homem também tem esse direito, né, de ter um amigo que ele não vai falar só de trabalho, futebol e sexo e mulher, entendeu? Que ele possa falar dos sentimentos, que ele possa desabafar, que ele possa se comunicar e ter essa demonstração de afeto entre eles mesmos, né, as amizades do mesmo sexo. Todo homem tem direito a desfrutar do sexo sem ser viciado nele. 10. Falhar como reprodutor e não transmitir seu sobrenome. Aqui ele está falando no processo da procriação, né? Então, se o homem não quiser ter filho, ele não precisa ter filho só para dizer que ele é o todo-poderoso, o sexualmente lá e tal, e aumentar ali o nome da família, né? Como muita gente ainda exige. Todo homem tem direito a ter uma sexualidade mais afetiva e amorosa. Então, e além desse processo mais da aparência, né? Da satisfação carnal, vamos dizer assim. Então, de ter todo esse processo de desenvolver afeto, de conhecer, de saber o que gosta, o que não gosta. Todo homem tem direito a 12. Tentar ser fiel. Isso aqui eu vou mandar uma cartinha lá, vou brigar com o Walter Rizzo, tá? O 12, na verdade, é ser fiel, não é tentar ser fiel. Ser fiel é possível, entendeu? Então, ele tem obrigação de tentar e o direito de ser fiel. 13. Todo homem, o último, tá? Todo homem tem o direito de não se humilhar na conquista. Então, ele não precisa comer o pão que o diabo amassou. Como é que a mulherada fala? Vou esfregar o sapato na cara dele e tal. Não precisa de nada disso. Pode ser uma conquista mais sadia, mais na base dessa demonstração de afeto, desse relacionamento mais saudável, que acho que é o que todo mundo está buscando, querendo construir junto, né? Nós mulheres e os homens também. Então eu finalizo aqui com a última frase do livro, né? Que é após esse manifesto: ainda que chova e trovoe, é seu direito que as primaveras que tem dentro de si saiam e brotem onde quiserem. Então é essa liberdade da manifestação masculina, né, do homem poder ser quem ele realmente é e se manifestar dessa forma. E aí a gente precisa, nós mulheres precisamos então desenvolver também uma compreensão maior e melhor sobre essa condição dentro dos nossos relacionamentos. E óbvio, a gente está aqui falando num relacionamento afetivo, né, homem e mulher, mas também no relacionamento homem e mulher em qualquer contexto, né? Colegas de trabalho, colegas de faculdade, de profissão, pai e mãe, pai e filha, mãe e filho, irmão e irmã, qualquer relacionamento, a gente sabe que a gente tem as diferenças, singularidades do feminino e do masculino, e a gente precisa ampliar esse vínculo de intercompreensão para que a gente possa viver melhor. E dentro de um relacionamento afetivo, sexual, de um casal, isso é extremamente importante para que a gente possa construir junto, né, uma relação mais saudável, mais duradoura, se a gente quer encontrar aí a pessoa para a gente passar a maior parte
do tempo ou o resto das nossas vidas juntos, tá? Então aqui a gente tem sugestão de livros, né? O do Walter Rizzo, tem o Clube dos Homens, O Homem Cobra, Mulher Polvo, que a gente vai falar a semana que vem, spoiler, tá? Até terça-feira eu publico no feed algumas páginas. O Homem Perfeito, da Linda Howard, é bem legal, bem interessante também. E ficção aí, né, do Nicholas Sparks, Um Homem de Sorte, vale a pena ler também, tá? Quero agradecer a vocês, acho que estamos no nosso horário, quase faltando 30 segundos para finalizar. Então, meu muito obrigada a todos que estiveram conosco, que vocês interajam mais, que vocês mandem mais as vivências de vocês pelo chat, pelo direct, tá? Meu contato está à disposição. Eu tenho um PDF da apresentação que eu sempre faço com essas dicas, né? Com essa cronologia aí, seguindo a metodologia da escrita do livro. Quem quiser me pede, depois eu mando para vocês, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, tá? Porque no direct não vai o arquivo, né? Mas vocês me avisam que eu mando para vocês, tá? Muito obrigada. Todo sábado, então, a gente está aqui com a live às 21 horas. Lembrando que este mês nós estreamos a entrevistas. A semana passada foi entrevista com o Marcelo, meu namorado, meu namorido, meu duplista. E o mês que vem, julho, a gente vai retomar aí todo mês, o primeiro ou segundo sábado a gente vai fazer entrevista. Eu vou definir ainda esses critérios e passo para vocês, tá bom? Mas a semana que vem a gente fala mais sobre o relacionamento, é o último sábado do mês, o último sábado específico sobre essa temática. Boa noite a todos, um excelente final de semana e ótima semana a todos. Até sábado que vem. Beijo!